Fala gente, beleza? Vitor Viana aqui. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher a melhor configuração para esse notebook aqui, que é o Lenovo 3i. Muita gente fica em dúvida, né? Porque o Lenovo 3i tem diversas configurações possíveis e nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher a melhor configuração possível dentro do melhor custo-benefício, tranquilo? Todos os links para os preços atualizados do Lenovo 3i eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se você quiser me dar aquela força, se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, beleza? Resumão do Lenovo 3i. O Lenovo 3i, cara, ele é um notebook básico para produtividade focados em usuários que têm uso leve a moderado de produtividade no geral. Então, se você vai utilizar esse notebook aqui para Word, Excel, PowerPoint, usar navegador de internet, assistir filme de Netflix e coisas do tipo, ele é super indicado, beleza? Se você quer trabalhar com esse notebook, com trabalhos mais tranquilos, que é trabalho de produtividade, abrir Excel, mexer com planilha e coisas assim, ele também é super indicado, beleza? Então ele é um notebook geralzão, talvez seja o notebook mais vendido hoje no Brasil, porque ele é bem versátil, ele consegue encaixar tanto para usuários domésticos quanto para alguns tipos de trabalho. Eu já fiz um review, uma análise totalmente completa do Lenovo 3i no canal, vou deixar o link aqui para se você quiser ver, mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente de configurações possíveis para esse modelo. Então, sem mais delongas, vamos agora falar de configuração. Primeira coisa que você precisa saber é que o Lenovo 3i ele tem dois modelos de configuração gerais. Ele tem um modelo que são com processadores Intel, da marca Intel, e ele tem outros modelos que são com processadores da marca AMD, beleza? Então, Intel e AMD são os dois modelos que você pode escolher, que são processadores diferentes para o Lenovo 3i. Eu vou começar com os modelos com processadores Intel. Esse meu aqui tem um processador Intel i5, tá? Mas aí eu vou te falar, dentro da linha Intel, os melhores modelos para você comprar e quais modelos você evitar, e depois a gente vai falar sobre a linha AMD, beleza? Bom, para começar com a linha Intel, o Lenovo 3i tem um modelo que é com processador Intel Celeron, 4 GB de memória RAM e 128 GB de SSD. Cara, foge desse modelo. Por quê? Porque apesar de ser um notebook mais em conta, 4 GB de memória RAM é pouco para o uso atual, e o processador Celeron que vem nele é um processador relativamente capado. É um processador que eu particularmente não indico, porque eu acho que é um processador abaixo da necessidade básica atual, certo? Então eu particularmente não indico esse modelo inicial que vem com 4 GB de memória e processador Celeron. Se você comprar esse Lenovo 3i com essa configuração, você vai ter grandes chances de ter um notebook que apresente lentidão ou travamento, dependendo do teu uso. Segunda configuração que você vai achar do Lenovo 3i com processadores Intel. Intel i3. Cara, Intel i3 para uso básico, super indico, processador bom. Você vai poder achar Intel i3 tanto de 10ª geração quanto de 11ª geração. Dois processadores tranquilos, pode ir sem medo, desde que seja i3 com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Se for i3 mais 4 GB de memória RAM, eu particularmente não indico. Por quê? Porque 4 GB de memória RAM é pouco. Só o Windows vai usar quase todos esses 4 GB de memória RAM e você vai muito provavelmente ter problema com travamento. Não esquece isso que eu te falei, 4 GB de memória RAM é pouco. Apesar das marcas ainda venderem notebooks com 4 GB de memória RAM, você provavelmente vai se arrepender se você for no modelo de 4 GB de memória RAM. Agora vamos para os modelos com processador i5. Processador muito bom também. Esse inclusive aqui é um processador i5 1135G7. Mesma coisa do i3 para o i5. i5 sempre com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. 8 GB de memória porque é o mínimo hoje para você não ter problema com travamento, e SSD de fábrica porque o SSD é muito mais veloz do que o HD tradicional. Então sempre tenta comprar teus notebooks com SSD de fábrica, beleza? Bom, para finalizar a linha Intel, você vai achar também alguns modelos com processador i7. O que eu tenho para te falar sobre o i7 é o seguinte: eu acho muito, mas muito difícil que
para o uso normal de produtividade de escritório, você precise de um processador i7. Lembra disso que eu estou te falando. A grande maioria dos requisitos de uso de um notebook, desde que você seja um usuário básico ou intermediário no máximo, vai ser memória e armazenamento e SSD. Dificilmente você vai precisar de um notebook com processador i7. Então toma muito cuidado antes de comprar o i7, porque muita gente compra i7 achando que vai ter um computador que vai ser super mais diferenciado ou melhor do que o i5, e no dia a dia você não vai utilizar o seu processador i7 no máximo, no topo. Então muitas vezes quando você compra um i7, você está matando uma formiga com um canhão. A meu ver, para uso de produtividade, uso básico, o i5 para 99% das pessoas já vai ser suficiente. Outra dica de ouro aqui, não esquece disso. O Lenovo 3i, ele tem a opção de você já comprar ele com Windows 11 ou de você comprar ele com Linux. Cara, já compra com Windows 11. Por quê? Porque se você comprar com Linux, você vai precisar instalar o Windows depois. E o Windows, ele não é gratuito. Então você vai ter que mandar o seu notebook para o técnico, caso você não saiba instalar, e você vai ter que piratear o seu Windows. Aí vai ficar dando problema depois, dizendo que o Windows é pirata, aquele problemaço que muita gente passa no dia a dia. Então se você tiver a oportunidade de já comprar o teu notebook com Windows 11, melhor, porque você vai ter um Windows 11 licenciado, autorizado pela Microsoft, você vai ter zero problemas. Então eu só te indico a comprar Lenovo 3i com Linux, se você for utilizar Linux no dia a dia. Então como eu sei que a grande maioria das pessoas vai utilizar o Windows, tenta já comprar o teu notebook com o Windows, senão você vai ter dois trabalhos. Seu notebook vai chegar, você não vai gostar de utilizar o Linux e depois você vai ter que instalar o Windows por fora e aí você vai ter que ir no técnico, enfim, você vai ter aquele trabalho todo para poder mudar o sistema operacional. Agora vamos aos modelos de Lenovo 3i com processador AMD Ryzen. O Lenovo 3i, ele tem dois modelos de processadores da linha AMD Ryzen. Ele pode vir com o processador Ryzen 5 5500U ou ele pode vir com o processador Ryzen 7 5700U. Os dois processadores são ótimos. O Ryzen 5 é meio comparável ao i5 e o Ryzen 7 é meio que comparável ao i7 da Intel. Pode ir sem medo em qualquer um dos dois modelos de processadores Ryzen, desde que eles tenham, obviamente, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Então, indico tranquilamente os dois modelos da linha Ryzen de olhos fechados. O único ponto que eu tenho é em relação ao Ryzen 7. É a mesma coisa do Intel i7. Eu acho que 99% das pessoas não precisam no dia a dia do Ryzen 7. O Ryzen 5 já é mais do que suficiente. Sobre o sistema operacional, a mesma coisa. Se você vai comprar o teu Lenovo 3i da linha Ryzen, já tenta comprar sempre com o Windows 11 de fábrica, a não ser que você vá utilizar o Linux. Se você vai utilizar Linux no dia a dia, pode comprar ele já com Linux. Agora que eu te falei os melhores modelos para você escolher dentro da linha Intel e da linha Ryzen, vamos fazer uma comparação que muita gente pergunta, que é o seguinte: e entre Intel e Ryzen, qual Lenovo 3i vale mais a pena? O com processador Intel ou com processador Ryzen? E é isso que eu vou te responder agora. Bom, vamos lá, eu vou comparar dois modelos aqui. Esse meu Lenovo 3i é um com Intel i5 1135G7. E eu vou comparar esse processador com o processador da Ryzen 5500U, que é o processador Ryzen que vem com o Lenovo 3i, beleza? Eu vou utilizar um site chamado CPU Benchmark, que é um site que faz testes de processadores. E o que a gente vê? Esse processador Intel i5 aqui faz 10 mil pontos, em torno de 10 mil pontos nesse site CPU Benchmark. Já o processador Ryzen 5 5500U, ele faz cerca de 13 mil pontos. Então, se a gente for comparar só processador versus processador, o Ryzen ganha, beleza? Então, se você tiver um Intel i5 e um Ryzen 5 5500U com a mesma configuração, mesmo preço, tudo mesma coisa, né? De Lenovo 3i, se eu fosse você, eu iria no modelo com Ryzen. Agora, se você me perguntar assim, essa diferença é muito grande? Cara, no dia a dia, não. Esses 3 mil pontos aí, esse pouquinho que o Ryzen 5 é melhor, dificilmente você vai sentir isso usando no dia a dia.
Então, se você achar, por exemplo, o modelo desse aqui que eu tenho, que é um Intel i5, né, na promoção, coisa de, sei lá, 200, 300, 400 reais mais baratos, que o Ryzen 5, pode ir no Intel i5 tranquilo, de olhos fechados, porque você não vai sentir essa diferença no dia a dia. Vai ser muito difícil de você sentir essa diferença. Agora, se você tiver os dois modelos, o Intel i5 versus o Ryzen 5, tudo igual, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, só muda o processador e eles estão o mesmo preço, aí eu te indico aí de Ryzen 5. Último ponto aqui relacionado à configuração que muita gente pergunta. Alguns modelos de Lenovo 3i vêm com placas dedicadas, GeForce MX 330 ou placas desse tipo. Vale a pena você ir nesses modelos de Lenovo 3i com placa dedicada? Minha opinião é, não vale a pena. Por quê? Porque, cara, a placa dedicada é para você jogar, né? Teoricamente é para você ter mais força para jogar ou para usar software de arquitetura, engenharia, de 3D. Só que a placa dedicada que vem com esses Lenovo 3i, cara, é uma placa de 2 GB de memória, não é uma placa forte. Então, mesmo que você compre um Lenovo 3i com essas placas MX 330, MX não sei o que, essas placas elas não vão mudar o desempenho do Lenovo 3i, não vão deixar ele muito mais forte para jogo. Então não faz muita diferença. Então, a meu ver, eu iria, se eu fosse você, nos Lenovo 3i sem placa de vídeo dedicada, só com a placa integrada já ao processador, porque o custo-benefício de você comprar um modelo desse com placa dedicada não se paga, não vale a pena. Você vai ter um notebook que vai esquentar mais e ele não vai ter um desempenho muito maior em jogos, beleza? Então eu não gosto nessa linha aqui de Lenovo 3i dos modelos com placa de vídeo dedicada. Para finalizar, outro ponto que muita gente tem dúvida em relação à tela do Lenovo 3i. A tela do Lenovo 3i em todos os modelos é praticamente a mesma tela. É uma tela de mediana para ruim. Não adianta você achar que você vai conseguir ter uma tela maravilhosa dentro desse modelo aqui de Lenovo 3i. Ela é uma tela básica, focada em custo-benefício, tá? É uma tela que para uso básico e tal, quem não tem grandes necessidades vai atender tranquilo, mas todos os modelos de Lenovo 3i vão ter praticamente a mesma tela. É uma tela Full HD, com painel TN, com contraste razoável, nada demais, e com uma fidelidade de cores que não é tão boa. Então assim, não tem muito por onde correr. Esse notebook aqui, nem o modelo que você comprar desse Lenovo 3i, você vai ter uma tela maravilhosa. Esquece, não tem muito o que escolher. A mesma coisa para bateria. A autonomia de bateria do Lenovo 3i vai ser coisa de 3 a 5 horas no máximo, dependendo do teu uso. Se você utilizar a tela com brilho no máximo, vendo o filme direto, talvez ele dure 2 horas, 2 horas e meia, talvez até menos. Então esse notebook ele não tem uma autonomia de bateria monstra e ele não vai mudar a bateria dentro de um modelo para o outro. Então basicamente você não tem muita opção dentro da linha Lenovo 3i em termos de tela e de bateria. Conclusão para encerrar total esse vídeo aqui. Primeiro ponto, fuja dos modelos com processador Celeron e 4 GB de memória RAM. Segundo ponto, fuja de qualquer modelo de Lenovo 3i ou de qualquer notebook que venha apenas com 4 GB de memória RAM. Sempre vá com pelo menos 8 GB de memória RAM. Terceiro ponto, sempre compre o seu notebook, seja Lenovo 3i ou qualquer outro notebook, com SSD de fábrica. Quarto ponto, sempre compre o seu notebook já com Windows de fábrica se você pretende utilizar o Windows. E quinto e último ponto, quais são os melhores custos-benefício aqui que eu acho? Processador i5 1135 G7 e Ryzen 5 5500U. Então, se eu fosse hoje comprar esse modelo de Lenovo 3i, eu tentaria focar nesses dois modelos. Ou no processador i5 com 8 GB de memória mais 256 GB de SSD, ou no Ryzen 5 com a mesma configuração.